Eu quero te puxar um tópico nisso também, porque a gente tem conceitos para CRM, principalmente, que eu acho que a gente tem que aprofundar um pouco mais. Acho que é um bom espaço para a gente falar um pouco disso, porque o CRM ele pode ser o software específico, a ferramenta que a gente está falando, mas dentro da Analytics hoje a gente usa o CRM, ou a gente vai para a linha do CRM muito mais enquanto filosofia, né? O que a gente acredita olhando para o relacionamento customizado com o cliente. Dentro desse ponto, acho importante a gente conseguir transmitir que o CRM ele não é o que a gente está disparando ou a ferramenta que a gente está utilizando. Logística é CRM, a embalagem ele é CRM, o processo que o Bernardo, né, que fez o podcast com a gente faz de ler os comentários para entender a demanda do cliente, entender a dor e personalizar a própria oferta, isso também é CRM. A gente pensar em como a gente atende, o que a gente dispara, como estão nossas comunicações transacionais, a gente está se relacionando de forma customizada com os nossos clientes. Né? A gente tem essa demanda de hiperpersonalização, mas não é porque isso vai fazer, só porque vai fazer vender mais. É porque eu acredito que todo mundo gostaria de receber uma comunicação que foi pensada para a própria pessoa. Sim. E mais que sistema, mais do que automação, isso só vem com cuidado. De pensar como é o comportamento do cliente, como que ele geralmente compra. E hoje, a gente pode falar, talvez com uma margem de erro aqui, que todas as plataformas de vendas entregam informações suficientes para você fazer um bom CRM ali com as informações de cada uma das plataformas. Sim. Quanto mais robusta, mais profundidade de informações. Mas todas as plataformas dá para fazer um excelente CRM e não tem nada a ver sobre investimento. Mas muito mais sobre esse cuidado de olhar para a base e de aprofundar sobre essas informações, né? Então, dentro dessa, seguindo por essa linha, onde a gente pensa num CRM mais no 360 e que as empresas precisam se preocupar, eu queria que você compartilhasse um pouco mais da sua experiência até aqui, dos principais cases que você já viu isso funcionando muito bem e de pontos que talvez onde você via oportunidade ou empresas que teve contato direto ou indireto, que você via muita oportunidade, mas por conta dessa falta da filosofia de colocar o cliente no centro, não atingir uma performance tão boa. O que você já, ao longo da sua trajetória, você viu desses dois pontos principais? Sim. Eu já atuei numa marca, dentro dessa agência, inclusive, que foi a marca que mais faturava, que era o meu cliente que eu mais tinha medo, assim, no sentido de, putz, aqui eu não posso errar. Era o que mais fazia com que eu me cobrasse. Assim, que era um cliente que só de e-commerce faturava 3, 4 milhões por mês. E, assim, um ticket médio muito alto, de 3 mil para cima. Então, era uma conta onde eu me cobrava muito. E eles tinham uma filosofia muito que é totalmente contramão do que o varejo faz hoje. Então, assim, eles não fazem Black Friday. Eles fazem o aniversário da marca, que é em outubro. E aí tem um cupom de desconto onde eles fazem essa ação do aniversário da marca, e eles têm uma conscientização ambiental. Então, assim, a cada X reais em compras, a gente planta uma árvore, então tinha todo um contexto. A base era gigantesca, tinha base internacional, porque eles tinham um site também em Nova York. Então, a gente tinha muitas possibilidades de atuar com muito mais força, principalmente dentro do e-mail, e eles não queriam. Eram 2, 3 e-mails na semana, não podia enviar SMS, não podia enviar WhatsApp. E eu via aquilo, assim, a gente sabe que a gente vê que o resultado tá ali, a gente consegue sentir o cheiro, consegue sentir o cheiro do dinheiro, é palpável. E não podia, porque era uma filosofia muito fechada, que eles prezavam muito mais o premium dos clientes deles do que trabalhar volume. Só que a gente sabe que, dependendo da situação, o volume ele vai trazer mais resultado. Sim. E a gente chegou a testar isso algumas vezes. Deixa só a gente testar, tá bom. Aí a gente testava, o resultado vinha, a taxa de opt-out não aumentava, então a base não estava sendo estressada, né? Que a gente tem muito isso da base ser estressada. Então, assim, era muita oportunidade que a gente via dentro, que eu, como analista na época, via, e que não podia atuar. Só que nessa mesma linha, eu atuei numa marca de calçado infantil na época, dentro dessa mesma agência, que ela me deu toda a liberdade, a dona do e-commerce, assim, é seu, a estratégia é sua, e assim, a gente arrebentou de vender, eu falo a gente porque é o ecossistema da agência, todo mundo, a gente arrebentava de vender, porque a gente tinha mais essa margem de, é um sapato infantil? Tá bom, a gente vende até tal tamanho, então ok, quanto tempo a criança leva para aumentar o tamanho do pé?
2 meses. Então, a gente já começava a trabalhar aquele cliente sabendo que o pé da criança ia crescer em X tempo e a gente já iniciava as automações ali de recompra. Então, a gente tinha muita oportunidade de atuar e o resultado vinha. Então, assim, acho que foram 2 pontos que marcaram mais, de um que a gente teve essa abertura e que deu muito certo, e um que tava ali, era muito palpável, que a gente não podia fazer, assim, nem por isso eles deixaram de vender 3 milhões por mês. Eles continuaram vendendo, mas que teria muito mais possibilidades se a gente tivesse mais abertura para automação, principalmente. Se você chegou até esse Corja Podcast, não esqueça de curtir aqui embaixo no YouTube e também seguir a nossa página da Analytics. Até vou entrar um termo mais polêmico aqui, tá, Brenda? Tá muito calmo aqui. Brenda, existe plataforma ideal de CRM? Eu não olho dessa forma. Eu não acho que existe. Eu acho que depende do tamanho da sua base de contatos, depende do quanto você quer gastar, e depende do que você quer fazer com a sua base. Porque, assim, hoje existem ferramentas que só tem e-mail, existem ferramentas que têm e-mail e WhatsApp, ou a gente tem que plugar um WhatsApp por fora. Mas eu não olho com o olhar de que existe uma ideal. Eu acho que é um leque de opções hoje que a gente tem no mercado. A gente tem muita ferramenta nova, principalmente de WhatsApp, né? De API oficial, de não oficial, de disparo em massa. A gente tem muita possibilidade, é um mar aberto de possibilidade hoje. Mas acho que depende muito do porte da marca, do porte da empresa, segmento, do tamanho, do segmento também. Então, o que você quer comunicar? Você quer comunicar só um jornal online, só uma newsletter mesmo sobre o seu serviço? Você não precisa de uma Salesforce, entendeu? Você pode usar uma ferramenta mais simples, menos robusta, que vai te entregar o que você quer, que é fazer uma comunicação. Agora você quer fazer uma jornada inteira, uma jornada com 1000 ramificações, um fluxograma gigantesco, aí sim, mas eu acho que depende muito do porte e do que você quer fazer, do tipo de comunicação. Também tem investimento totalmente diferente, né? Quando você vai trabalhar com plataformas. Eu já vi ferramenta de R$1.000 para enviar e-mail, como tem ferramenta de 50, 60, 70 eu nunca reais. cheguei a trabalhar com nenhuma dessas de 50 aí, não dentro do pacote da empresa, mas empresa pagando R$23 mil só para e-mail, só para ferramenta de e-mail mesmo, né? O e-mail, uma agenda, um suporte de loja física e tudo mais, já vi pagar mais de 20 mil. Tudo demanda em relação ao porte, em relação ao momento, né? E o mais importante é que um CRM bem feito dentro de um Excel, um time de WhatsApp, bem feito, ele pode ser mais efetivo do que uma empresa que gasta 5, 6, 7 mil reais ali com uma plataforma. Então, acho que muito ponto da filosofia mesmo, bem superior ao só a parte ferramental, né? Mas eu quero fazer um paralelo que sai um pouco mais do CRM como um todo. A gente né, se situa dentro de um país enorme, continental, e com diversas pluralidades em relação ao trabalho mesmo, em relação a meios de ganhar a vida, meios de ganhar dinheiro nessa vida aqui. Como que para você é ser uma pessoa do digital? Assim, dentro das pluralidades que a gente tem dentro do nosso país, né? Eu me sinto muito privilegiado, passando assim por conta de poder trabalhar com digital, e a gente às vezes precisa relembrar de todo o impacto que a gente tem dentro de uma cadeia de e-commerce, uma cadeia de venda, uma cadeia de empresas, né? Hoje, na quantidade de projetos que a gente atende para as pessoas diretas e indiretas envolvidas, é uma galera, né? Mas como que é para a Brenda, dentro da sua trajetória, acho que não foi 100% do digital, trabalhou no off também, mas como que é para você hoje estar dentro do digital, assim? Eu falo, acho que eu falei com você não tem muito tempo, que eu amo o que eu faço hoje, né? Mas eu entrei, como eu comentei, eu entrei totalmente de gaiato, assim, né? Entrei totalmente de uma forma muito orgânica. E hoje, eu acho que a única coisa que, assim, olha, o CRM deixou de existir, o digital deixou de existir, eu voltaria para venda. Então, eu acho que hoje eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu até falei para você, é algo que... A minha chegada na Analytics é algo que me voltou a brilhar os olhos sobre o que eu gosto de fazer, né? Sobre não ter tanta trava e tudo mais. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada porque, ao mesmo tempo que o nosso país é muito grande, tem muitas possibilidades, o mundo do e-commerce é um ovo, né? Muito pequeno. Você encontra as mesmas pessoas em eventos, em canais, enfim, uma pessoa conhece a outra.
Então, acho que ao mesmo tempo que a gente tem um leque de opções do que a gente pode trabalhar, a gente também tem aquela coisa de comunidade, né? De ser todo mundo ali, de pedir uma ajuda, pelo menos, para todo mundo dentro da área ali que eu já precisei. Já conversei muito com o Cezinha também sobre diversos pontos. Então, acho que tem muito essa coisa de comunidade. Mas eu me sinto muito privilegiada hoje e eu, assim, não consigo me enxergar fazendo outra coisa.